Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução a Investimentos para Iniciantes. E nessa aula nós vamos falar sobre quais são os tipos de renda variável. Bem, no mercado há centenas de ativos que pertencem à renda variável, os quais possuem níveis de riscos diferentes, o que influencia no grau de rentabilidade a ser obtida, bem como no prejuízo que o investidor pode obter. Então confira os segmentos de renda variável pelos quais os ativos financeiros estão disponíveis para realizar operações. O primeiro deles são as ações. Uma ação nada mais é do que um título emitido por empresas que possuem capital aberto, ou seja, é um meio para captar recursos financeiros. A ação ela costuma ser, digamos assim, a menor fração do capital de uma companhia e sua negociação ocorre em bolsa de valores. E ao comprar uma ação, o investidor ele se torna dono de uma pequena parte da companhia que a emitiu, de modo que ele receba dividendos ou lucros de acordo com o desempenho da empresa no mercado. Então o valor, pessoal, de cada ação varia. Isso depende da oferta e da demanda, e sendo assim é possível obter rentabilidade de dois modos: pelo recebimento de dividendos ou através da valorização das ações nos processos de compra e venda. Um outro tipo de investimento são os fundos de índices, os ETFs. Esta é uma sigla em inglês para o termo que traduzido para o português é chamado de fundo de índices. Esses fundos eles replicam a carteira de determinado índice financeiro com o propósito de obter, vamos dizer assim, um resultado parecido. Os ETFs eles podem ser negociados através de cotas em bolsas de valores, e em relação às vantagens deles, o investidor é permitido a ele, no caso, investir em mais de uma ação ao mesmo tempo, sem a necessidade de realizar a compra das cotas de maneira separada. Bem, os fundos imobiliários já são uma outra categoria, e talvez você já tenha pensado em receber dinheiro de aluguel sem ter sequer nenhum imóvel alugado. Pois é, os fundos imobiliários, ou FIIs, eles possibilitam isso ao investidor. Para fins de informação, os fundos imobiliários são um tipo de investimento que um grupo de investidores aplica seus recursos financeiros no mercado voltado para o setor imobiliário, como por exemplo casas, apartamentos. E esse dinheiro aplicado pelos investidores ele é utilizado para a construção e aquisição de imóveis, como por exemplo, nós temos aí os montantes obtidos por meio das operações onde são distribuídos de modo proporcional à quantidade de cotas que cada investidor possui. E esse tipo de investimento ele pode ser negociado em bolsa de valores, os quais tendem a oscilar de acordo com a administração do fundo e das condições impostas pelo mercado. O câmbio nada mais é do que uma outra forma de investimento em que operações de compra e de venda de moedas ocorrem, ou seja, se houver uma valorização da cotação, o investidor poderá vender o ativo que comprou com lucro. Contudo, essa opção de investimento não se limita apenas a isso, porque é possível investir em fundos cambiais, os quais aplicam cerca de 80% do recurso levantado em ativos relacionados a moedas. E essa é uma boa opção para diversificar a cesta de ativos e até mesmo proteger seus ativos de riscos mais elevados. O mercado de contratos futuros já é uma outra categoria de investimento, e nele é necessário ter um pouco de sorte e de previsibilidade, uma vez que o investidor vai comprar um ativo apostando na subida ou na descida do preço no curto ou no longo prazo. Os contratos futuros são negociados no pregão da bolsa a partir de um preço pré-definido para uma data futura. Os fundos de investimento possibilitam que o investidor ele venha a comprar a cota de um determinado fundo, no caso ativo, ou uma carteira de ativos variada, sem a necessidade de realizar a compra de um a um. Além dos fundos voltados para a compra de ações, existem também os fundos cambiais e os fundos multimercado, que nós vamos encontrar também. Bem, pessoal, o tipo de investimento que a gente chama de mercado de opções nada mais é do que ativos no modelo de contrato, os quais concedem o direito do investidor realizar a compra ou a venda de um ativo
em uma data específica, em um futuro breve, por um preço já pré-determinado. As opções são consideradas derivativos pelo fato de seu preço ser derivado do ativo em questão. E existem opções sobre diversos tipos de ativos. No Brasil, o mercado mais volumoso e conhecido é o de opções de ações negociadas na B3, mas há também opções sobre moedas, sobre contratos futuros de juros, entre outras oportunidades existentes. Agora, se você ouviu falar de opções de Vale, opções da Petrobras ou opções da Ibovespa, já sabe do que se trata. Criptomoeda é outra forma de investimento também bastante conhecida, e nós constatamos que com o desenvolvimento da tecnologia do blockchain e da criptografia surge no mercado financeiro global uma opção de investimento novo, que são as criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais, a exemplo do Bitcoin e da Ethereum, os quais são os dois maiores criptoativos desse mercado até então. Diferentemente das moedas fiduciárias negociadas no mercado cambial, as criptomoedas não são regulamentadas pelo Banco Central, pelo Banco Central e também nem por nenhuma entidade bancária a nível global, porque são emitidas através da tecnologia do blockchain e protegidas por criptografia de ponta a ponta. Os criptoativos, eles são códigos em forma de token digital, os quais podem ser negociados e convertidos em moedas fiduciárias, bem como podem ser trocados ou trocadas por outras criptomoedas por meio de uma exchange. Então é bom que você pesquise sobre esse tipo de investimento de uma maneira mais aprofundada para que tenha uma compreensão mais clara dessa questão. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim dessa aula, pedimos a vocês que assistam todas as nossas videoaulas, que leiam as apostilas, que acessem os links que estamos indicando para que você possa se aprofundar, e desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula.